paz. Amém. Vamos ficar em pé para nós orarmos, dedicarmos nossa vida ao Senhor, nossa mente, nosso coração a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por estar na Tua presença nessa manhã. Te louvamos, meu Deus, porque sabemos que a Tua palavra nos ensina que a Tua graça é melhor do que a vida. Nos instrua, nos ensine, Senhor Deus, nos fortaleça. Nós te pedimos humildemente, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso entendimento, o nosso coração esteja voltado para as coisas do Senhor e que, de forma alguma, meu Deus, nós possamos nos desviar para a direita ou para a esquerda, mas que nós continuemos firmes no propósito, meu Deus, crescendo de dia após dia, andando de fé em fé, meu Deus, sabendo que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, dando continuidade, a gente teve uma aula passada, introdutória, bastante sucinta, porque o nosso tempo foi muito curto. E hoje a gente vai falar primeiro sobre a importância da apologética, retomando um pouquinho da aula passada, para então nós entrarmos no assunto dessa semana, tá bom? Então, quem pode ler aí, por favor, esse texto? De 1 Timóteo 2,15. Isso. Então, a gente deve sempre procurar se apresentar diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, ou seja, que procura a santificação, né, tem uma vida diante do Senhor e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, a Bíblia, ela é nosso manual de fé e prática, isso não deve ser para a gente só um jargão, tá? Deve ser algo prático, deve ser algo vivido, vivencial nosso. Então, para ser algo vivencial, a gente precisa conhecer a palavra e também, claro, né, praticá-la para que a gente não seja envergonhado. Como aqueles fariseus, certas feitas quando foram interpelados por algumas pessoas. E quando comparavam Jesus com os fariseus, apesar dos fariseus, você já soube, né, que os fariseus eles começaram com um movimento muito, muito legítimo, né, muito honesto, de buscar realmente mais a Deus, mas, na época de Jesus, eles eram conhecidos mais como hipócritas, né? Por dizer uma coisa e fazer outra. Então, diante disso, pode passar o próximo. Qual o propósito então, da apologética cristã? Primeiro, a santificação. Tá? Santificação, pastor? Pode falar. Procura apresentar-te aprovado diante do Senhor. Deixa eu ler. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Apresente diante do Senhor aprovado. Aí ele vai explicar depois, né? Normalmente nos escritos de Paulo tem muito disso, né? Ele fala algo e depois ele escreve um pouco. Aí, como assim aprovado? Como obreiro de que não tem de que se envergonhar. Certo? Primeiro. Ou seja, que a sua vida não seja uma farsa. Que a sua vida seja tal qual aquilo que você está dizendo, aquilo que você professa. Né? Então, esse é o primeiro sinal da aprovação. E que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, que você tenha domínio das Sagradas Escrituras para que você não seja envergonhado ou que você não seja, como posso dizer, não passe por momentos... Por exemplo, a Bíblia é meu manual de fé e prática. Sabia que a Bíblia fala sobre isso? Eita, não sei não. Então, como é que a Bíblia é seu manual de fé e prática se você desconhece, entendeu? Então, é nesse sentido de a gente se colocar, né, sempre aprovado diante do Senhor e nessas circunstâncias. Tá bom? Muito bem. E o que mais, gente? Santificação. Então, a apologética, o estudo da apologética, ela tem 3 propósitos principais. Primeiro, a santificação. Ou seja, para poder defender a fé cristã, é preciso ser conhecedor da fé bíblica e santificar-se para Deus, pois de nada vale o conhecimento sem uma vida dedicada ao Senhor. Então, irmão, veja só. Aquele texto áureo que nós falamos lá em 1 Pedro, né, que primeiro diz assim, santificai a Cristo em vosso coração. Então, a apologética cristã não é para envaidecer ninguém, não é para que ninguém se ensoberbeça, porque você tem um conhecimento que às vezes as pessoas não têm. Não. A apologética cristã, ela deve ser algo prático para todos os cristãos, que se todo mundo pensasse assim, a igreja não estaria como está hoje, né? Tão cheio de problemas internos.
E a igreja ela deve santificar-se cada vez mais. Esse processo de santificação é de busca ao Senhor. Consequentemente, eu vou ter repúdio de tudo aquilo que não vem de Deus. Tá certo? Amém? Então, essa busca pelo Senhor, essa busca de santificação, essa busca pela palavra, do conhecimento, do entendimento, não vai fazer com que você se ensoberbeça, porque senão você está procurando errado, certo? Ou com uma perspectiva totalmente equivocada. Quanto mais eu busco o conhecimento da palavra de Deus, isso vai me humilhar. Amém? Isso vai me abater, vai dizer, meu Deus, eu preciso muito do Senhor. Eu preciso muito da graça de Deus na minha vida, porque quanto mais eu conheço de Deus, eu vejo quanto eu sou pequeno e quanto eu sou insignificante. Amém? Segundo, o amor. Né? Quando nos colocamos numa posição de amor ao próximo, em um debate ou discussão, por mais que se queira mostrar os erros no pensamento do outro, isso deve ser feito com amor. Veja bem, nunca debate com ninguém querendo humilhar outra pessoa porque a pessoa tem uma fé diferente da sua. Certo? Senão você perdeu o propósito. Certo? Eu acho muito curioso quando diz assim, que pessoas, ao trilhar o caminho do Senhor, muitas vezes essas pessoas elas correm um grande risco de se perder ao longo do caminho e se esquecerem do propósito pelo qual elas estão caminhando. Certo? Se nós estamos caminhando para irmos para o céu, né? Se nós estamos caminhando na palavra do Senhor, isso deve nos fortalecer, mas também deve gerar em nós um sentimento de amor muito grande por aquele que não conhece ainda. Até porque nós já estivemos lá do outro lado, não é, irmão? Teve pessoas que foram pacientes conosco ao ensinar a palavra de Deus, não é? Aqueles nossos erros tolos, aquelas perguntas assim que, eita, vou fazer uma pergunta, mas... E às vezes você vê quão pequena é aquela pergunta, quão fútil foi aquela pergunta que você fez, mas as pessoas que estão ensinando, que têm esse propósito de transmitir a verdade do Senhor, ela tem que ter esse pensamento, tá? De transmitir com amor, com fé, com integridade, tá certo? E também, quando você vai debater, quando eu falo debater, gente, não precisa ser um debate formal, você bota um intermediador, não. Quando você estiver conversando com alguma pessoa e você vai entrar no campo da fé e a pessoa tem uma fé diferente da sua, você já está debatendo com ela, tá? Então, nesse debate, que você faça sempre com amor, com respeito, ouvindo a pessoa, certo? Principalmente perguntando mais para você saber o que é que realmente permeia a mente dela, certo? Por quê? Porque nós somos muito rápidos. A gente estava conversando isso na outra semana, não foi, Léo? Nós somos muito rápidos, às vezes, em falar. Às vezes a gente quer evangelizar uma pessoa, a gente quer chegar para dentro da pessoa e falar. E não é assim, tá? A gente deve perguntar mais para entender mais o que é que a pessoa entende, qual a mentalidade da pessoa, qual é a fé naquilo que a pessoa diz realmente acreditar. Ah, eu sou espírita. Mas a pessoa pode ser espírita, mas não acreditar tudo em relação ao espiritismo. A pessoa pode ser católica, mas tem uma mente muito mais espírita do que católica. Entende? Então, a pessoa pode ser testemunho de Jeová e, de repente, ela não acreditar em outras coisas. Então, sempre tem, no meio das religiões, pessoas que professam determinada fé, mas, na verdade, ela entende de outra determinada forma. Então, se você está diretamente lidando com a pessoa, você tem que saber como lidar com aquela ali. Tá? E sempre com amor. E, por último, quem pode ler esse último aí, serviço? Veja, então, a apologética também ela serve à igreja, certo? Por que tem esse serviço à igreja? Como aqui diz o texto, para prevenir, principalmente essas três coisas: a apostasia, as heresias e a influência cultural, certo? A apostasia, para que ninguém apostate da fé. Gente, volto a dizer, né, infelizmente, em muitos meios, a pessoa não pode questionar, certo? E, às vezes, no meio da igreja, é levado esse mesmo pensamento de não poder se questionar, não poder perguntar certas coisas. E, às vezes, a pessoa tem dificuldade de entender se aquilo que ela acredita é da forma certa ou não. E às vezes, até em meios assim como escola bíblica, as pessoas ficam inibidas de fazer perguntas. Isso é muito ruim, gente. Você tem que ficar à vontade, livre, para você perguntar sim. Mesmo que na sua mente, nossa pergunta é muito boba. Nenhuma pergunta é tola, nenhuma pergunta é boba. Certo? Por quê?
Porque é uma pergunta que para você é legítima. E se para você é legítima, pode ser também a dúvida de outro e faz todo mundo crescer. Tá? E a gente deve crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor. Ao mesmo tempo em que a apologética, quanto mais você estuda a palavra e estuda aquilo que é herético, que é diferente, que é divergente daquilo que nós cremos, você começa a entender que você não aceita qualquer coisa que tragam para você. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque a gente não vai entrar depois, não, nas próximas aulas aí, sobre seitas e heresias, mas é importante você entender o seguinte, por exemplo, uma linha, e eu vou ter que falar nome de alguns, né, de igrejas, etc., aqui, compete a matéria, mas veja, por exemplo, Igreja Mundial do Poder de Deus, certo? Um dia eu parei lá na igreja, num programa da Igreja Mundial do Poder de Deus, vi o cidadão lá falando, e falou um bocado de coisa, pegava o texto e distorcia o texto completamente do seu contexto, certo? E depois ele diz, olha, está vendo? Aqui nós pregamos a palavra de Deus. E a multidão disse amém. Você compreende, gente? O que é que falta isso? Falta o entendimento mais da palavra. Mas não é preciso ir para uma igreja como essa para as pessoas pregarem outra coisa diferente. Infelizmente, tem muitos púlpitos por aí, igrejas afora, em que, às vezes, o pastor, o pregador, quem quer que seja que está ministrando a palavra, às vezes ele pega o texto e ele fala algo totalmente fora da palavra. Certo? E isso é muito perigoso. Tá? Então, a apologética serve nesse sentido para que você tenha crivo, você possa diferenciar o que está na palavra e o que realmente não está. Pode passar ao próximo. Olha esse dado estatístico aqui, irmão. Veja só. 3/4 dos jovens evangélicos deixam as igrejas após entrarem na faculdade. Certo? 3/4. Isso quer dizer o seguinte, de 100 jovens que entram na faculdade, 25 permanecem na igreja. De 100, 75 jovens, a grosso modo falando, né, só para você ter ideia de números, 75% dos jovens deixam a igreja. Por quê? Porque ele entra na faculdade e ele é ensinado, primeiro é um bombardeio, né, de coisas que aquele que é crente você está na faculdade agora você vai ter um entendimento melhor do que são as coisas tal, e a pessoa fica inibida. Né? Eu lembro de um pastor que eu sigo, ele faz alguns debates aí em alguma faculdade, tudo. Ele diz assim, quando eu vou às vezes nas faculdades, as pessoas chegam para mim, de vez em quando chegam para mim e dizem, pastor, olha que bom ver você aqui, pregar aqui, falar, ensinar aqui para a gente. Eu sou crente também. Aí, por que você está falando assim, meu filho? Então, as pessoas, às vezes, têm medo, gente. E isso é porque o meio, ele promove isso. Fora alguns ensinamentos, certo? Não sei se você sabe, mas os maiores cientistas que já houve, por exemplo, feito Newton. Newton era crente. Né? Newton era cristão. Tá? E Newton escreveu muito mais sobre a Bíblia, Isaac Newton, estou falando, muito mais sobre a Bíblia do que sobre qualquer outro assunto. Tá? E às vezes a gente não sabe disso. Tá? O matemático, que eu gosto muito também, de Blaise Pascal, certo? Era um cristão professo também. Tá? E muitos cientistas também, renomados. Por exemplo, Einstein. Einstein não era cristão, mas ele era ateísta. Ele acreditava que existia um Deus. Certo? Então é importante a gente ter essas referências também, para não parecer que a fé é contrária à razão. Tá? Pode passar ao próximo. Que é justamente essa plaquinha aí, né? Às vezes a gente tem a ideia, uma coisa é a fé, outra coisa é a razão. E não é assim, tá? A fé e a razão, a fé cristã, melhor dizendo, e a razão, elas apontam para o mesmo lado. Ok? Pode passar ao próximo. Agora, claro, né, gente? Tem um limite da razão. Como assim, pastor? Você não pode se aproximar de Deus racionalmente apenas. Tá? Você não pode ter relacionamento com Deus racionalizando Deus. Eu entendi que é mais provável que Deus exista, eu entendi que é mais provável que o cristianismo seja verdade, eu entendi que é mais provável que tudo isso aqui, da palavra de Deus, da Bíblia, seja verdade, e pronto, agora me tornei um cristão? Não. Essa pessoa precisa o quê? Precisa o quê, irmãos? Crer, né? Acreditar, tá?
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja Paulo. Paulo era um homem muito culto, certo? Paulo foi doutrinado aos pés de Gamaliel, né? Neto de Hilel, de uma das maiores escolas judaicas da região, né? E o que aconteceu? Paulo, mesmo em todo o seu conhecimento, ele foi levado aqui à religiosidade. Até chegar um ponto ele se deparasse com Jesus, e aí teve um encontro realmente pessoal com Jesus, e fez ele mudar de vida, de perspectiva. Tá? Aquela cena ali é justamente quando Paulo tem aquela visão, né? Caminho de Damasco, e ele cai por terra ali. Tá? Pode passar o próximo. Gente, ou você influencia, ou você é influenciado. Estou vendo os irmãos muito quietinhos aí. Daqui a pouco eu sei que vai haver mais perguntas, naturalmente. Mas veja bem. Está vendo essa história? Todo mundo está vendo essa imagem aí, do homem com um peixe grande na frente. Não sei se você já viu uma história assim, né? Eu não vou falar como eu aprendi essa história, vou falar de um jeito mais cristão. Teve uma pessoa que estava na frente de um aquário. Né? O pessoal chegou na sala e tinha um homem na frente do aquário com um peixe grandão. Né? E quando o rapaz entrou na sala lá, aí eu vi que o cara estava na frente do aquário. Aí ele fazia assim e o peixe vinha. Ele fazia para o lado e o peixe vinha para o lado também. Ele subia e o peixe subia. Ele descia e o peixe descia. Aí o cara que estava observando fez, rapaz, que coisa curiosa. Fez, olha, amigo, por favor, o que está acontecendo aqui? Aí o cara fez assim, é o poder da influência. Mente forte domina sobre mente fraca. Né? Apontando para o peixe. Mente forte domina sobre mente fraca. Ele, poxa, muito bom. Posso tentar? Pode. Aí o rapaz estava lá, saiu, né? E o cara ficou na frente do aquário. Quando ficou na frente do aquário, aí, 1 hora depois, o cara estava lá na frente do peixe primeiro, voltou para a sala. Quando voltou para a sala, encontrou o cara na frente do aquário assim, ó. Gente, essa história é engraçada, é só para a gente pensar o seguinte. Muitas vezes nós pensamos que estamos influenciando, mas estamos sendo influenciados. Tá? Eu não preciso estar falando de Jesus para as pessoas ao meu redor, não. Pelo meu jeito de ser, as pessoas já veem isso. Não, que elas devem ver pelo seu jeito de ser, amém. Mas que você deve falar, deve. Tá? Uma coisa não anula a outra. Tá? Lembre que a fé ela vem pelo ouvir. Tá? A Bíblia não diz a fé vem pelo ver o seu procedimento. Não, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Tá certo? Amém. Pode passar ao próximo. Então vamos entrar aqui na parte de argumentos racionais da existência de Deus. Como eu disse, no cristianismo, diferente de qualquer outra religião, a nossa fé não é infundada. Certo? É muito mais racional nós acreditarmos que existe um Deus do que não acreditar. Deixa eu fazer algumas perguntas, irmãos, só para você interagir um pouquinho. Irmãos, primeiro, como você acha que deve falar de Jesus para um ateu? Alguém tem ideia como deve fazer isso? Como, por exemplo? Mostrando que Deus existe de forma mais racional. Uma boa, um bom início. O que mais? Silogismo. Dê um exemplo, Lório, por favor. Perfeito. Isso é o que ela está dizendo, é uma ordem lógica, tá? Silogismo é você usar premissas e cuja conclusão dessa... Você vai levantar um argumento. E na sua argumentação, ela deve vir de premissas que elas sejam claras para o outro, e a conclusão ela tem que vir dessas premissas, tá? Não ser algo solto assim, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também melhor, mas muito bom, Lório. O que mais? Os milagres, né? Por exemplo, diga um exemplo que a gente pode...
É um caminho, mas, a princípio, as pessoas têm dificuldade de acreditar que Jesus, até que Jesus era quem ele era, né? Por exemplo, eu vi de uma pessoa recentemente, isso é antigo, né? Mas diz assim, que Paulo, ele reinventou o cristianismo, né? Isso é um argumento ateísta, dizendo que Jesus nunca foi aquela pessoa que os evangelhos dizem que ele era. E que Paulo, então, ele quis criar uma religião e, então, pegou uma figura histórica de um ser humano comum e supervalorizou os atos dele, né? Acrescentou elementos ali para dizer que Jesus nunca existiu, né? Isso é um absurdo, né? Quando você vai falar, pelo menos você vai ver sobre o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, certo? A fidelidade em relação a ele, a comprovação em relação aos escritos do Antigo Testamento, e você vai fazer o cruzamento das informações, das profecias sobre o Messias, e quem Jesus de fato foi, né? E o que ele fez, e também as provas externas, como, por exemplo, de historiadores, como Flávio Joséfo, né? Que era um judeu não cristão que falou a respeito de Jesus, tá? Ou Tácito, que era um romano também, historiador, e que falou a respeito de Jesus. Pode falar. Existe. Existe quem não acredita na procedência, porque nem acredita nem em Deus. E diz que Deus não existe, né? Uhum. Uhum. E é muito curioso, gente. Isso é muito curioso também, porque, veja só, tem relatos de algumas pessoas, né, acredito que, parece, se não me engano, C.S. Lewis foi um deles também, que não acreditava em Deus, procurou investigar para desbancar a fé das pessoas que acreditam em Jesus, né, especificamente, e ao pesquisar mais, viu que tinha muito mais argumentos a favor da vida de Jesus, não só como personagem histórico, mas como uma pessoa que operou milagres e que fez coisas extraordinárias, e que Jesus dizia, né, em todo o seu discurso, de uma forma direta ou indireta, que ele era Deus, né, e que ele iria ressuscitar, né. Então, quando a pessoa pesquisa isso e vê sobre a argumentação a esse favor, que é muito maior do que o contrário, então a pessoa ela normalmente se rende. Então você vai ver vários casos de pessoas assim que eram ateias, que procuraram pesquisar mais sobre a vida de Jesus, que testificaram que de fato ele é um personagem histórico, que ele fez milagres, que ele fez prodígios, que ele fez maravilhas, e que ele morreu, e que muitos testemunharam da sua ressurreição também. Então isso é muito curioso, porque veja só, se Jesus era um impostor, porque não tem duas coisas. Vou passar para você, viu, Verônica? Não há meio termo. Ou Jesus era tudo aquilo que ele disse ser, certo? Ou ele era um impostor. Compreende? Não há meio termo. Não há como ele ser. Não, ele era um homem usado por Deus, mas não era Deus. Se fosse assim, ele era um impostor, compreende? E se ele era um impostor, Deus não ia fazer os milagres através dele, como ele fez. Vocês estão entendendo? Então não há meio termo. Ou ele era tudo aquilo, como ele, por exemplo, fez assim. Chegou um homem paralítico e ele fez assim, perdoados estão os teus pecados. Porque ele sabia o rebuliço que ia acontecer ali no meio. Aí, como assim perdoados estão os teus pecados? Ele fez, veja só, o que é mais fácil de dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma teu leite e anda? Vamos pegar esse argumento racional, vamos puxar para a gente agora, tá, gente? É mais fácil dizer o quê? Uma coisa ou outra, sinceramente. É mais fácil dizer perdoar os pecados, porque a gente não está vendo nada, gente. A gente não está vendo a pessoa se perdoar pelos pecados por Deus, compreende? A gente não está vendo algo transformando a pessoa naquela hora. É muito mais fácil dizer isso. Agora, para testificar que ele não só tem poder para perdoar pecados, certo? E em todo o Antigo Testamento corrobora que só Deus tem poder para perdoar pecados. Isso é muito forte, tá? Jesus está dizendo ali que ele é Deus, tá? E ele diz assim, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu também digo a este, levanta, toma teu leito e anda. Compreende?
Então, se ele estivesse mentindo em relação à primeira sentença, Deus não iria usá-la na segunda parte. Estão compreendendo? Quando ele dissesse isso, uma hora para ali que ficar lá. Certo? Deixa eu abrir só uma coisa que eu gosto de interagir um pouquinho e fazer vocês rirem um pouquinho também, às vezes, acho que memoriza mais. Teve uma certa igreja, né, que disseram assim, olhe, agora fazer uma sessão de milagre, né? Venham aqui para trás, quem tiver enfermo e tal, e foram atrás de uma cortina, um fanho e um aleijado. Aí ele fez, nós vamos curar, agora nós vamos curar. E não foi nem Deus que vai curar, né? Nós vamos curar. Nós vamos curar. E agora atrás da cortina, vamos lá. Aleijado, anda. Fanho, fale. Aí o fanho disse, o aleijado caiu. Nenhum foi curado, nem outro. Mas por que eu estou falando isso, gente? A gente deve pensar, irmão, veja só. As pessoas, na forma geral, elas são facilmente enganadas. E muita gente com a mente maligna sabe disso. Certo? Teve casos aí que você já deve ter coisa assim, de pessoas que estavam em vários programas de TV diferentes, em várias dessas igrejas diferentes. Um estava com boné, outro estava sem boné, um estava com barba, outro estava com barba, a mesma pessoa. Num foi expulso, o demônio foi expulso dela, outra estava com problema de uma doença que foi curada, no outro. Então tenha muito cuidado com isso. Certo? Por quê? Porque os sinais, eles são bons, mas eles são insuficientes para alguém acreditar. Lembre disso. Os sinais, eles são insuficientes. A pessoa acredita pela palavra de Deus. Ponto. Tá certo? Pastor, me diga uma base bíblica em relação a isso. Digo. Certo? Lá quando teve um homem rico e Lázaro, por exemplo, Jesus falou aquela história em forma de parábola. Que ele vai dizer, pai Abraão, faz com que Lázaro volte e fale com os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, eles precisam ver se Lázaro voltar lá, eles vão acreditar. Ele fez, não. Eles têm Moisés e os profetas, que é uma forma judaica de falar sobre a Bíblia que eles acreditavam. Eles já precisam acreditar neles. Certo? Então, a palavra é suficiente e nada além da palavra para a pessoa acreditar. Compreende? Não pense que ter sinais, se a igreja tivesse mais sinais aqui, haveria mais pessoas acreditando, provavelmente ia ter muito mais gente seguindo, sim, mas acreditando de fato, provavelmente não. Tá certo? Pode falar, Verônica. Isso. Uhum. Exato. Perfeito. É um bom argumento também, né? A sequência de Fibonacci, por exemplo, que é o que você falou, né? Aqueles números que você vai ver em toda a natureza, desde o microscópico ao macro, ao do universo, você vai ver essa mesma sequência matemática que existe em tudo que existe. Né? Que existe em tudo que existe foi bom, né? Que está em tudo que existe, tá? Então, isso é muito importante a gente começar a perceber e que há um designer em relação a isso. Né? É o que ela falou, que há alguém que idealizou, que planejou sobre isso. Por exemplo, a sequência de DNA. Né? Isso eu achei extraordinário quando eu vi a primeira vez. Né? A sequência de DNA, todo o nosso DNA, ele tem uma sequência, né, de números. Só que tem uns números que sempre se repetem. Certo? Na informação, né, que está no DNA de tudo que existe. E uma sequência são de 4 números. Aí alguém teve a ideia de pegar esses números e fazer um paralelo com o alfabeto hebraico, já porque o alfabeto hebraico as letras correspondem a números. E quando fizer essa correspondência, seria para a gente o YHVH, certo? Que é o que a gente chama de tetraedro sagrado, né? Nas suas Bíblias, na nossa Bíblia em geral, quando tem a palavra Senhor em letras garrafais, em letras maiúsculas, lá no original é um tetraedro.
Por quê? Porque as pessoas com uma reverência muito grande, os escribas com uma reverência muito grande, para não colocar o nome de Deus, e as pessoas pronunciarem o nome de Deus em vão, elas colocaram só o tetraedro para ser uma palavra impronunciável. Tá? E o que as pessoas fazem? Elas mesclam esse tetraedro com algumas letras, por exemplo, letras de Adonai, certo? Ou com outras palavras, pega as vogais do YHVH e coloca as vogais de outra palavra para poder fazer palavras como Javé, Jeová, certo? Yeoa, né? E aí, quando faz essa mesclagem, geram algumas palavras pronunciáveis. Mas o nome de Deus mesmo, que é escrito lá como YHVH, no nosso português, né, seria mais ou menos isso, ele é impronunciável. E exatamente essas 4 letrinhas estão em nosso DNA, gente. Certo? Então, em tudo criado tem essa mesma sequência dessas 4 letras. Veja que coisa, né? Como sendo uma assinatura, realmente, do autor. Né? Isso é interessantíssimo. Mas, gente, argumentos racionais da existência de Deus. Pode passar ao próximo. Senão a gente não vai entrar muito. As 2 leis de Deus. Veja bem, Deus estabeleceu 2 leis para que quem quer se aproximar de Deus, tenha um conhecimento real dele, possa se aproximar de Deus através dessas 2 leis. Que leis são essas? Aí tem já está uma dica, né? A primeira qual é? A palavra. Na natureza a gente chama de revelação especial de Deus. Na revelação especial de Deus, ninguém se achega realmente diante de Deus sem ser pela revelação especial de Deus, tá? Que é a sua palavra. Porém, todo ser humano pode saber que existe um Deus no céu através da 2ª lei. Qual a 2ª lei dele? Que é a revelação geral de Deus, que é a criação. Certo? Amém? Então, se você observar a criação, é impossível que você olhe e veja que é fruto do acaso. Gente, peraí, veja bem. Vamos parar e pensar um pouquinho junto, tá? Veja só. Se um homem chega na Lua hoje, diga uma coisa que é extremamente simples de fazer, uma coisa que qualquer uma criança faz. Não, mas um objeto. Uma bolinha de barro. Pronto, vamos pegar uma bolinha de barro com uma carinha. O homem chegou na Lua, agora chegou em Marte. Aí chegou em Marte, tem uma bolinha de barro com uma carinha lá. O que é que um vai pensar quando vê uma coisa dessa? Não, isso aqui não é natural. Tem uma carinha aqui. Alguém desenhou uma carinha aqui. Tá certo? Alguém inteligente fez isso. E quando a gente para e olha o ser humano, a complexidade que é o ser humano, vou falar nem outra coisa, vou pensar só no ser humano. Você vê a evolução da robótica hoje, né? Você vai ver, nossa, que coisa impressionante, esse robô está imitando as expressões humanas. Né? De nojo, de raiva, de alegria. A gente fica, meu Deus, como está avançado. Sim, meu filho. Então, pegue esse mesmo princípio e olhe para você, né? Que coisa extraordinária. E você olhar para o ser humano, a complexidade que é o ser humano, imaginar que é fruto do acaso, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, um princípio básico, o seguinte, as coisas não vão ficar mais organizadas por si. Elas tendem a ficar mais desorganizadas por si mesmo, se não tiver uma intervenção inteligente. Eu estou procurando no máximo usar uma palavra mais comum para você possível, tá, gente? Para evitar palavras difíceis. Mas veja, se aqui não está bonito, está organizado, sim ou não? Não está? Se não tiver intervenção humana aqui, certo? Todo mundo sair, deixar aqui fechado por 2, 3, 4, 5 anos. Como é que vai estar aqui a sala depois? Essa sala. Oi? Mofada, o que mais? Deteriorado, vai entrar timbu aqui. Vai ter uma família de timbu aqui dentro. Certo? Por quê, gente? Porque naturalmente, vai vir a desordem das coisas. Certo? O homem, uma intervenção inteligente do ser humano, vai intervir para que haja algo mais organizado, mais
como posso dizer, que a gente possa conviver mais naquele ambiente. Tá certo? Isso é intervenção de um ser inteligente. Então, quando você vê senso de organização, você tem que pensar o seguinte: há uma inteligência por trás disso. Ok? Estão compreendendo? Muito bem. Se todo mundo entrou nessa mesma página, pode passar ao próximo. Vamos pensar sobre o argumento moral, tá? O que é argumento moral? Pode passar ao próximo. Infelizmente, no Canva, eu não soube ainda como abrir um de cada vez. Mas veja só, vamos se deter lá na primeira coluna, tá? Necessidade de valores atemporais. A existência de normas morais objetivas sugere que há algo mais além de fatores culturais ou biológicos que sustentam esses valores. Veja bem, olha para cá, irmão, veja só. Valores morais objetivos, eles ocorrem. Eles são fato. Como assim, pastor? Em toda a sociedade do mundo, se você for numa tribo aborígene, se você for na sociedade mais, entre aspas, evoluída que tem, todos eles vão ter valores amorais. Todos vão ter. Certo? Se você pegar dois seres humanos sem contato com pessoas nenhuma, certo? Esses seres humanos, eles vão criar um código moral entre eles para a convivência. Certo? Eles vão criar um código para que aquele que fez algo errado seja punido, certo? E aquele que fez algo louvável, que além da perspectiva que alguém espera que outra pessoa faça, ele seja evidenciado, ele seja parabenizado. Isso é natural, certo? Ah, pastor, mas há algumas variações. Por exemplo, se você rouba nos Estados Unidos, a pessoa lá ela pode ser presa, né? Se rouba lá no Emirados Árabes, ela pode ser com a mão decepada. Se rouba no Brasil, pode virar presidente, né? Mas a questão é a seguinte: há as diferenças de valores, tá, gente? Há as diferenças de valores culturais, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: na sociedade, de forma geral, se pune o errado, certo? De onde vem isso? De onde vem isso? Esse senso de moral, certo? Recentemente foi uma coisa, não sei se vocês viram, mas eu gosto muito de ler, né, de notícias de forma geral. Noticiaram o seguinte: a primeira filmagem de 2 baleias jubartes acasalando. Curiosamente, são 2 machos. Aí foi uma coisa, olha, 2 machos acasalando. Na natureza isso é muito comum e pronto, foi aquele... Ai, meu Deus. Tem que lembrar que eles são seres racionais e nós somos racionais, né? Mas veja, gente, a gente não pode pensar... Toda a natureza, incluindo o ser humano, nós fomos afetados pelo pecado. O que é que Gênesis diz? Que quando o homem pecou, o que aconteceu? Deus veio para o homem, Deus deu uma sentença para a serpente, deu uma sentença para a mulher e deu uma sentença para a terra quando se dirigiu ao homem, né? E para o homem também. Mas disse: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, toda a criação dele aqui na terra foi afetada com o surgimento do pecado do ser humano. Tá certo? Ou seja, é uma coisa. Vamos fazer um paralelo para vocês entenderem melhor, né? Lá em Apocalipse diz assim: que o cordeiro deitará com um leão. Hoje, gente, é humanamente impossível, né? Você pega um leão e de ficar deitado ao lado de um cordeiro, né? Daqui a pouco não vai ter cordeiro, né? Então isso quer dizer que há algo que vai ser restaurado no final, que hoje não existe. E por que não existe isso? Essa ferocidade, essa violência que a gente vê, tanto no ser humano como na natureza em geral, certo? É por consequência da pecaminosidade humana. Tá certo? Estão conseguindo compreender? Se tiver com dúvida, pode falar, tá, gente? Então, veja só. Esses valores morais de a gente... Não, o que são valores morais, então? É uma tentativa de corrigir quando as coisas estão indo para um caminho errado. E isso é consequência de uma mente inteligente e de um senso de moralidade inato ao ser humano. Ou seja, a gente nasce com isso. Ninguém ensina, não é preciso ensinar ao outro o que é certo e o que é errado. No geral, o ser humano tem isso naturalmente. Certo?
Então, isso é muito curioso. Por quê? Porque se você pegar uma sociedade dos sumérios, né, da Babilônia, do Egito, como eu disse, tribos aborígenes, da tribo mais longínqua aqui no Amazonas, lá de Paris, você vai ver todas as sociedades têm esse senso de certo e de errado. Mesmo que haja um tanto de variações, mas há essa tentativa sempre de corrigir. O que é corrigir? Você roubou outro fulano, você roubou outro, você vai ter que ser punido. Por quê? Para não proliferar esse mal. Isso é uma tentativa de correção da sociedade para que a sociedade não fique sem rumo. Tá? E quando você vai ver qualquer outra corrente que vai tentar dizer que o errado é certo, ele tem que fazer um malabarismo gigante em relação a isso. Tem que trocar palavras, tem que suavizar termos, tem que dizer que levar para um outro conceito para tentar justificar o injustificável. Você está entendendo? Mas esse senso, isso é muito mais do que valores culturais regionais e é muito mais do que coisas também que estão na nossa biologia apenas. Tá? É algo que está dentro do ser humano, esse senso de certo e errado. Tá bom? Segundo, quem pode ler ali? Não definimos o que é moral. Quem pode ler? Tá ou ímpar? Veja, se uma pessoa dizer hoje, não, matar não é errado, matar é certo, tirar a vida da pessoa é certo, certo? Aí a pessoa disse isso, quando acabou de falar isso, aí chegou alguém querendo matar essa pessoa. Ela naturalmente vai querer se defender, certo? Mesmo que ela diga que matar é certo. Não, roubar, tem até gente dizendo por aí, né, que roubar não é errado, né? Roubar tem uma justificativa atrás do roubo, algo que justifique o roubo, né? Mas veja, se essa pessoa estiver andando na rua e tiver o bem subtraído, essa pessoa vai ficar indignada. Isso mostra que aquilo que ela está afirmando como sendo verdadeiro, para ela mesma, no íntimo, não é. Se ela chegar em casa, na casa dela, e a casa estiver ocupada por outra pessoa, porque alguém ocupou a casa dela, essa pessoa não vai dizer que está tudo certo, está tudo bem, não, está tudo bem, deixa meu carro lá, deixa minhas coisas lá, deixa tudo que eu comprei lá, tudo bem. Não é assim. Ela vai se sentir lesada por aquela pessoa que entrou na casa dela, ocupou, que se apossou dos bens dela. Tá? Então, veja bem, a moral não é algo que surge da minha própria vontade, não é algo que eu vou determinar. A partir de hoje, eu vou dizer o que é moral. Não é assim. Toda tentativa, quando o ser humano ele tenta ir por esse caminho, sempre há embates. Por quê? Porque é algo ilógico, é algo irracional fazer isso. Na verdade, quando eu tento fazer isso, aqui há uma consciência dentro de mim que me acusa. Vou dar um exemplo prático também sobre isso. Né? Teve uma pessoa que chegou para mim e fez assim: ô pastor, beber é pecado? Sei que é um termo mais polêmico, mas biblicamente falando não há nenhum mandamento que diga que beber é pecado. Aí eu disse isso para ele. Ele fez, pronto, então, agora, veja só, se eu sair com meus amigos, né, para tomar uma cerveja com eles, não tem nenhum mal em relação a isso. Aí, quando eu percebi a intenção, né, a gente veio as entrelinhas, né, pela experiência que a gente tem, então, me diga uma coisa, qual é o propósito de você estar fazendo isso? Aí ele fez, não, o propósito de fazendo isso é para mostrar que o crente não é um ET, o crente é uma pessoa normal como qualquer outra. Aí eu falei, entendo, mas você precisa demonstrar isso dessa forma, né? Ou tem algo dentro de você que está querendo saciar uma vontade que você tem e você está justificando com isso. Então, só levando você a pensar, não estou julgando você. Né? Eu disse, eu estou levando você a pensar. Qual é o que está dentro do seu coração mesmo
E às vezes nós queremos, porque às vezes nós queremos fazer algo que a gente sabe que é errado e quer levantar justificativas para que para nós elas soem bem. É por isso, é por isso. E a gente se engana, na verdade. Mas lá no fundo a gente está sendo acusado pela nossa consciência. Ele poxa, é fogo, né? Eu queria que alguém pudesse dizer que eu estava certo fazendo aquilo ali, mas é isso que você disse, né? No fundo tem uma coisa me dizendo que estou errado fazendo isso, eu não devo fazer isso, e eu queria só que alguém me impulsionasse. Veja só, irmão. Que situação eu queria me colocar, né? Então, gente, entenda, né? A gente não pode simplesmente, nas coisas relativas à moral, não é simplesmente, tem situações que não é simplesmente matemática, 1 mais 1 é igual a 2, certo? Você tem que ver a intenção que está por trás daquilo ali, tá bom? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, certo? Eu soube de uma família, por exemplo, que eles bebiam em casa, para eles não era errado, mas não queria que os filhos dele vissem bebendo. O que é que eles faziam? Guardavam a bebida dentro do guarda-roupa, e o filho, um belo dia, descobriu lá. E agora? Estão compreendendo, gente? Então, se a sua consciência não acusa de fazer algo errado, então você deve fazer isso às claras para todo mundo ver. Se você não está fazendo às claras para todo mundo ver, a sua consciência está lhe acusando. É simples, você está entendendo? Isso é um conceito simples. Tá? Mas se vocês não estão acusando, não, isso não, para mim é correto. Aí você tem que também ter o outro crivo, que é não apenas a consciência, mas a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Tá? A palavra de Deus é como cânon, né? Como vara de medir. Tá certo? Então, se isso aqui é certo ou errado, essa ilustração que eu estou usando foi até um apologeta chamado Josh McDowell, que usou dessa terminologia, eu achei muito interessante. Né? Se você quer saber se é certo ou errado fazer algo, compare com a palavra. Né? Então, o que a palavra traz sobre esse assunto? E você, nesse comparativo, você vai ter uma clareza maior se é certo ou errado. No texto também diz assim, toda ação ou pensamento que um homem possui passa por um julgamento interior que os define como bons ou maus, certos ou errados. Assim, nós não definimos a moral, apenas estamos sujeitos a ela. A moral ou ética, tá, gente? Quando a gente fala sobre moral e ética, às vezes entra no assunto de moralidade e de ética. Às vezes tem uma diferençazinha, mas entenda o conceito aqui, né? Estou falando sobre você consigo mesmo. Então, uma coisa interessante, veja bem. Não deferimos o que é moral, apenas estamos sujeitos a ela. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa no ambiente de trabalho, a pessoa fez assim, rapaz, hoje eu vou sair e tal, não sei o quê. E a pessoa se dizia cristã, né, e casada. Aí eu fiz, e disse que ia sair, né, com mulheres, etc. Aí eu fiz, você acha isso certo? Claro, eu sou homem. Entendeu? Eu acho certo, não tem problema nenhum não em relação a isso, não. Isso é normal, isso é natural. Eu fiz, então, e se a sua mulher fizer isso com você? Está tudo certo também? Não, de jeito nenhum. Eu fiz, por quê? Porque é certo você fazer isso com ela e não é certo ela fazer isso com você. Quando você faz isso com ela sabe. Não. Então, veja. O que ele está declarando ser correto, na verdade, ele está dizendo que sabe que é errado. Por não fazer ela conhecer e não deixar com que ela faça a mesma coisa com ele. Tá? Agora, mesmo que houvesse uma permissividade entre ambos, como alguns relacionamentos aí abertos, entre aspas, né? Que diz que um pode ter relacionamento com outras pessoas e o outro também, o outro sabe também, está tudo certo. Isso, no senso geral, mostra que há um erro em relação a isso. Estão compreendendo? E de onde vem esse senso geral? Que ninguém precisa ensinar a outro que isso é errado. Tá? Isso vem justamente dessa moralidade que nós temos, nós nascemos com isso. Pode passar o próximo. Passar o próximo não. Pode ler o próximo aqui. Quem pode ler para a gente?
Veja que coisa interessante, né? As leis morais, as leis absolutas existem? Existem. Isso é fato. Isso é comprovado, como eu disse, pela sociedade de uma forma geral. Tá certo? Existem. E se elas existem, e o ser humano nasce com elas, é inato ao ser humano, então, de onde vem essa lei? Se há lei, existe também um legislador. Tá certo? Se há algo que foi colocado dentro de nós para que corrobore que aquilo é certo ou errado, alguém colocou isso dentro da gente. Você compreende? Gente, eu não sei se vocês estão chegando onde eu quero que vocês cheguem agora, né? Mas veja, isso é belíssimo. Eu acho disso de uma beleza enorme. Né? Você, por coisas que a gente pode observar, que a gente pode testificar, que a gente não está solto por aí no universo. Certo? A gente não está à nossa própria sorte. A gente não foi criado e a gente também não cria as coisas, os elementos, inclusive sobre certo e que é errado, segundo a gente pensa que é certo, só não. E outra coisa, historicamente, toda vez que o ser humano ou sociedades quiseram fazer isso, vamos deturpar valores, vamos trazer isso, e sempre levou à destruição, sempre, é incrível. Você vai ver sociedades avançadíssimas em tecnologia e em conhecimento, como os maias, como os astecas. De repente, você vai ver nessa sociedade que tinha um conhecimento gigantesco sobre astronomia, por exemplo, sobre medição da Terra. Veja que coisa, gente. Sobre medição da circunferência da Terra, como os astecas. Mas eles faziam coisas como sacrifícios humanos. E a sociedade maia e asteca acabou e ninguém sabe como foi. Até hoje não se sabe. Ou seja, ao mesmo tempo que eles cresceram em conhecimento e tiveram conceitos morais, né, em relação à convivência, ao ser, a sacrifício de pessoas, de bebês, de seres humanos em geral, isso levou à decadência, à destruição dessa mesma sociedade. Vocês estão compreendendo? Ou seja, sempre, gente, em que a sociedade ela cresce em conhecimento, mas deturpa seus valores, isso faz ela cair. Sempre. Os gregos, por exemplo, né? Alexandre o Grande, com muito poucos anos, já tinha conquistado toda a terra, né? Todo mundo conhecido. Mas a depravação moral foi tanta, tão gigante também, que ele, inclusive, não conseguiu sequer deixar sucessores. Após a morte do Alexandre o Grande, vieram 4 generais que dividiram aí o seu império e facilmente foi subjugado pelo império seguinte, os romanos. Tá? Todo reino dividido ele é conquistado, né? Diz a Bíblia, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a depravação moral, a deturpação de valores, a negativa daquilo que é natural nosso, ela vai levar o homem à destruição. É como se Deus tivesse colocado em nós não só o que é certo e o que é errado, mas dizendo assim, se você também não fizer isso, certo? Que está dentro de você, que aponta que é certo, você vai ser levado não só ao erro, mas à destruição. Tá? É por isso que você não pode, e eu queria ir finalizando a aula com essa mentalidade, você não pode pensar que eu servindo a Deus e aos princípios de Deus, se você é ateu, se você é crente, não importa. Se você não se servir aos valores morais, éticos, aquilo que leva você a fazer o que é correto, você vai ser levado sim à destruição de si mesmo e, se for a nível de sociedade, à destruição da sociedade. Tá? Por quê? Porque esses valores foram colocados tanto dentro da gente, como também colocados na natureza, como também na palavra de Deus. E quando isso ele foge desse padrão, foge desse entendimento, nós naturalmente vamos ser levados à destruição, ao fracasso, ao erro, ao engano, à aniquilação de si mesmo. Tá? E por último, gente, pode passar o próximo slide? Quem pode ler, por favor? Então, veja só, gente. Pastor, mas tem as variações, né? Tem um que é certo na sociedade
e o outro é certo lá também, mas tem as variações, né? Numa sociedade pode casar com mais de uma mulher, noutra sociedade não, isso é errado, certo? Mas em um e outro o casamento ele é oficializado. Tem essas variações? Tem essas variações. Mas essas variações são justamente porque nós estamos sob pecado, tá, gente? A nossa sociedade tem a consequência disso também. Mas se a gente comparar todas as sociedades que existem ou que já existiram, você vai encontrar, de uma forma muito incrível isso, muito mais semelhanças do que diferenças. Certo? Em relação ao padrão dessa questão. De o que é certo, ele é louvado, ele é elogiado, e o que é errado, ele vai ser punido. Tá certo? E isso é incrível, isso mostra que no ser humano em si, certo? Independente se ele teve contato com outras civilizações ou não, ele mostra que claramente há algo que está dentro de nós. Esse é o argumento moral, tá certo? Amém? Até aí, gente. Dúvidas, perguntas? Você tem que perguntar. Nessa primeira parte, gente, que a gente vai falar sobre os argumentos racionais da existência de Deus, eu vou colocar também lá no grupo que a gente criou no WhatsApp. Se você não está no grupo, não fez a matrícula na matéria e, consequentemente, não está no grupo, faça a matrícula e esteja no grupo, tá? Esse material eu vou colocar lá e vou colocar mais materiais também, tá? Inclusive das próximas aulas, dos próximos argumentos racionais também, para a gente discutir, conversar, debater e ter mais dúvidas, tá bom? Amém? Quando a gente entrar em seitas e heresias, vou passar para você. Quando passar a entrar em seitas e heresias, acredito que aí vai ter muito mais perguntas, muito mais dúvidas também, tá? Pode falar, Laura. Uma apologeta. Uhum. Exato. Em guarda. Em guarda. É isso. Tá certo, gente? Então. Amém, gente. Então, numa discussão, para a gente finalizar, dizendo o seguinte: numa discussão com uma pessoa que não acredita em Deus, não adianta você ir começar com argumentos bíblicos ou teológicos. Porque se a pessoa não acredita em Deus, para ela a Bíblia não tem valor algum. Então você tem que levar essa pessoa ao entendimento de forma racional, lembrando que a fé cristã ela é aliada à racionalidade, certo? E não contrária, de que com aquilo que a gente observa, certo? Isso tem dois tipos de argumentos: a priori e a posteriori. Na próxima aula eu vou explicar melhor sobre isso, que a gente vai entrar no outra argumentação também. A priori significa assim: eu posso argumentar de um jeito sem precisar observar nada, certo? Eu posso pensar como, por exemplo, rapaz, eu acho que existe algo maior do que simplesmente isso aqui, certo? Por quê? Não, porque deve ter alguma coisa a mais, certo? Talvez a pessoa não é por uma observação de alguma coisa, mas a pessoa sentiu que a vida é muito pequena se for só isso. Certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte: pelo que eu observo, pelo que eu vejo, eu estou vendo na sociedade que há um senso de moral, de ética, de conduta, certo? Então, pelo que eu estou observando, então isso é um argumento chamado a posteriori. Ou seja, depois de eu ter observado, eu cheguei a essa conclusão. Compreende? Na próxima semana eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. E também a gente vai colocar mais material no grupo, viu, gente? Então, se vocês puderem ler, acompanhar, discutir lá, vai ser muito bom para a nossa próxima aula, tá bom? Amém? Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos juntos no culto às 10h30. Então é o tempo de você ir no banheiro, tomar uma água,